Atos capítulo 28. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe que a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Obrigada, Deisilene. Depois eu vou ler seu comentário. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Prestar atenção na palavra. Paulo tinha acabado de sair do naufrágio. Estava com Paulo 275, 76 com ele. 276 presos, porque Paulo também era um dos presos, que estava sendo enviado para Roma para se apresentar ao César Augusto, o imperador. Paulo estava dentro de uma embarcação, um navio, com 276 com ele. 275 aprisionado, tanto fisicamente como espiritualmente. O único que estava livre lá dentro era Paulo, porque Paulo servia a Deus. Deus aparece para Paulo, o anjo do Senhor, se apresenta a Paulo e diz: Paulo, avisa aos marinheiros, avisa todo mundo que ninguém vai se perder, ninguém vai morrer. Aleluia! Senão apenas o navio que vai se acabar. Mas ninguém vai perder a vida. O Senhor apresentou-se a Paulo e disse: Paulo, avisa para os marinheiros que ninguém vai perder a vida. Eita Jesus, ô glória! Paulo conversou com todos os marinheiros, só que eles estavam tão incrédulos que eles acreditavam mais no capitão do que no navio, do que nas palavras de Paulo. Então, o que acontece? Eles saem do navio, tô pulando aqui a parte do naufrágio para chegar na ilha de Malta, que significa refúgio, Malta, refúgio, e era uma ilha onde os bárbaros habitavam. Bárbaro não era pessoa que era violenta, não, tá, gente? Bárbaro era pessoas de outras nacionalidades, era estrangeiros, e eles ajudaram Paulo com tudo que precisava. Eles tinham acabado de sair do navio, só os destroços. Ninguém morreu, só se perdeu o navio, como Deus falou, mas ninguém perdeu a vida. Quando Paulo sai do navio e vai se aquentar, obrigada, irmã Maria Alice Almeida Miranda. Quando Paulo sai do navio e vai recolher os gravetos lá para colocar na fogueira, por causa do frio, e eles estavam molhados por causa do naufrágio, capítulo 28 diz que Paulo foi recolher uns gravetos para colocar no fogo, para aquecer. Veio uma víbora fugindo. Eita Jesus, segura aí que eu vou falar. Põe no silencioso o telefone, meu amor, para mim. Segura aí que eu vou falar. Eu não tô no canal, falo mesmo não. Mas escuta isso aqui. A víbora vai morder a mão de Paulo.
E os que estavam em volta começaram a olhar para Paulo e pensar assim: esse aí vai morrer. Ei, Vicentina, esse aí vai morrer. Esse deve à justiça, porque passou por um naufrágio. Chega aqui, a serpente morde ele, esse aí deve à justiça. Não é assim que as pessoas pensam? Não é assim que as pessoas... As pessoas acham que você deve, porque a calamidade, porque as circunstâncias, porque a luta, porque a dificuldade bateu na sua porta, porque a enfermidade te atingiu, porque o problema financeiro te atingiu, porque você sofre perseguição, porque às vezes lhe faltam muitas vezes coisas básicas para a sua sobrevivência. Então as pessoas olham para você e dizem assim: esse aí deve a Deus. Mas é só você olhar para o capítulo 1 de Jó. O que os supostos amigos de Jó disseram para Jó quando Jó entrou na situação de muita calamidade? Perdeu os bens, perdeu os filhos, quase perde a esposa e ainda não tinha amigos. O que os amigos disseram para ele, os supostos amigos? Esse aí deve a Deus. Esse deve a Deus. Porque deve estar em pecado, deve estar passando alguma coisa com Deus, porque, olha aí, perdeu tudo. Então, o que acontece com Paulo aqui? Paulo sai do navio, molhado, o navio todo quebrado, não tinha... Quem olhava dizia assim: esses homens escaparam por um milagre. Esses homens escaparam por um milagre. E realmente... foi um milagre. Deus havia falado que nenhum deles ia se perder. Deram crédito à voz de Paulo, acreditaram no que Paulo falou, ficaram no navio, porque a ordem era: não saiam do navio, fique no navio, só vai permanecer vivo quem estiver dentro do navio. Ficaram no navio, deram crédito à voz de Paulo, escaparam com a roupa do corpo, vivos, molhados, com frio, mas vivos. Eita glória! Molhados, com frio, mas vivos. E quando chegaram na ilha, souberam que o nome da ilha era Malta, atracaram por ali, tinha lá um povo já com a fogueira acesa, porque Deus sempre prepara alguém para deixar a fogueira acesa. Ô glória! Tem crente entendendo? Tem crente entendendo que Deus está falando nessa tarde, nesta live? Paulo sai do naufrágio com 275 homens molhados. Com ele, 76. Molhados e com frio. Mas tem uma fogueira na ilha de Malta, que quer dizer refúgio. E eles agora começam a esquentar. E Paulo não vai ficar aquentando sozinho. Ele vai ajudar a pegar os gravetos, a madeira para colocar lá para poder o fogo continuar aceso, porque sempre tem que ter alguém para botar a lenha, não é verdade? Alguém tem que ajudar. A fogueira já estava acesa quando Paulo chegou, o fogo já estava aceso. Eita glória! Nerianda soube. A lenha já estava lá, o fogo já estava aceso. Paulo disse assim: eu vou lá buscar uns gravetos para colocar aqui, para não deixar o fogo apagar. Sabe o que Deus quer dizer com isso? A fogueira já está acesa, mas alguém tem que manter lá. E qual era a ordem nos Pentateucos? Nos livros da lei que Moisés deixou escrito lá nos 5 rolos da lei. A ordem era não deixar o fogo apagar. Levíticos diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É não deixar o fogo apagar. Se você estiver na missão de manter o fogo aceso, eita Jesus, que palavra forte para a sua vida. Se você estiver na missão de manter o fogo aceso, mas a serpente, obrigada Fátima, a serpente, a víbora, vai picar a mão de quem mesmo? Entendi. Paulo está dentro do navio, com 275 presos. Dentro do navio. Mantendo a vida daqueles homens positivamente. Eles estavam todos
ó, para baixo. Eles estavam com medo de morrer. Paulo tinha o compromisso, mesmo estando preso com eles, de manter aquele povo pensando positivo. Você pensa que isso é fácil? Só Paulo no navio. E um monte de homem com medo. Um monte de homem covarde. Só Paulo no navio. E o povo, quando deu ouvido à voz de Paulo, obrigado, irmã Sidneide, quando deu ouvido à voz de Paulo, permaneceram no navio. Paulo tem a responsabilidade de manter o povo pensando positivo, acreditando que vai sair todo mundo salvo. Tem alguém aí? Ei, taremancho! Tem alguém do outro lado nessa tarde? Tô falando alto. Tô na sala, tá tempo ainda. Tem alguém do outro lado acreditando que realmente vai sair alguém vivo? Eita glória! Paulo está na obrigação de manter aquele povo firme, de manter aquele povo acreditando, de manter aquele povo confiando. Eu sei que a minha live hoje, nessa tarde, já tem vídeo monitoramento. Como todas as minhas lives. Você sabe muito bem que quem tem esse ministério de manter o fogo aceso, certamente tem víbora te vigiando. Tem víbora te rodeando para picar a tua mão, porque a mão fala da obra. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Então, aonde tem pessoas botando a mão na obra, trabalhando, fazendo o que é certo, salvando vidas, libertando pessoas, a víbora vai tentar morder, picar tua mão. Você achou que era fácil? Eu achava que era fácil. Eu via lá no YouTube e achava que era fácil. Quem já viu esse meme? Eu via no YouTube e achava que era facinho. Achava que era facinho. Bota a mão na obra pra você ver. Faz justiça pra você ver. Procura fazer o bem pra você ver. Procura orientar pessoas pra você ver. Procura fazer a coisa certa pra você ver. Procura tentar libertar pessoas para você ver se a serpente não vai, picar tua mão. Então, Paulo já pegou o fogo aceso. Paulo agora vai buscar os gravetos para manter o povo aceso, o fogo aceso. O fogo aceso. É isso. A live não é para agora, falo mesmo. Quem foi que acendeu o fogo do patriotismo? Já está aceso. E agora? O que nós temos que fazer? Quem entendeu? Diz amém, pastora. Amém, pastora. Nós temos que manter o fogo aceso. Quem está em volta não está entendendo. Até quem estava dentro do navio não tá ali porque tá com medo, mas já sabe que se for contar com eles, já sabe que não dá. Porque tem pessoa que não precisa contar não, tá? Tem situação que Deus só conta com você e acabou. Se for contar com a família, com os parentes, com os vizinhos, com o colega de trabalho, com o irmão da sua congregação, você pode esquecer, não tem não. Deus conta com você e com você. Só que para isso, você também não está sozinho. Ele pega o controle. Ele não deixa você só. Ele faz de tudo para te dar livramento. Isso é Deus quando chama alguém. Isso é Deus quando escolhe alguém. Isso é Deus quando levanta alguém. Tá certo? O que acontece? Obrigada, Albertina. O que acontece? Paulo vai pegar as vídeos para colocar no fogo. A víbora saindo do calor, fugindo do calor, acha a mão de quem? Com tanta mão ali. Com tanta mão ali, achou a mão de Paulo. Você já parou para pensar porque com tanta mão a sua que é picada?
Hã? Só com Paulo tinha 275 homens, gente. Fora os que estavam lá, os bárbaros. Que ajudaram, né? Com muita humanidade, ajudaram Paulo e os que estavam com ele. Mas quando a víbora mordeu a mão de Paulo, esse cara assim, ó. Agora ele cai duro. Agora ele cai duro. Tem gente até hoje esperando eu cair dura. Vai querendo. Vou tomar até um café. Já tá gelado. Tem gente até hoje olhando pra você e diz assim, essa aí não vai passar, não vai chegar até o final do ano. Tem gente olhando pra você, esperou o ano retrasado, não aconteceu. Estão aguardando o ano passado, também não aconteceu. Aí tá aguardando este ano acabar, mas até agora também não aconteceu. Entende? Vai acontecer. Hã? Vai, entra na fila. Eu quero que você morra. Entra na fila. Eu quero que ele morra. Entra na fila. Ah, minha filha, a fila de quem quer que você morra é grande. Eu quero que essa aí morra. Ah, vai que entra na fila. Você chegou agora, quer sentar na janela? Chegou agora, quer sentar na janela. Tá certo. Hã? Paulo sai do naufrágio, com um monte de homem covarde, com medo. Salvou aquele povo todinho. Com a oração, com a palavra de incentivo, de positividade. Agora a cobra pica Paulo. Aí quem tá do lado diz assim, eita, esse aí deve. Esse aí deve a justiça. Porque a justiça não deixa escapar. Porque o maior erro que as pessoas cometem é justamente esse. É achar que quem tá sendo punido com perseguição, com calúnia, com afronta, com dificuldade, é achar que essas pessoas é que são as erradas. Que o certo é quem não passa nenhuma luta. É porque essa é a teologia, essa é a teoria da conspiração e a teologia da prosperidade, que diz que se você não tiver dinheiro, Deus não é com você. Se você não tiver dinheiro, Deus não é com você. Se você estiver doente, Deus não é com você. A teologia da prosperidade diz que se você tiver doente, é porque você está em pecado. Se você ficar desempregado, é porque Deus não é na sua vida. Se você estiver passando um problema financeiro, é porque Deus... Então, Deus não é comigo. Então, toda a vida vai ter alguém que vai ficar te observando assim. Se puder ajudar a víbora, vai ajudar a víbora. Aí ficaram observando, ó, esse homem sai lá do naufrágio, só com a roupa do corpo, todo molhado. Obrigada, irmã Miriam. Todo molhado, com frio. Escapou da morte agorinha ali. Agora a cobra vai morder ele. Ixi, vai cair durinho. Assim tem gente aguardando. Eu vou falar para vocês aqui, depois eu vou repetir lá na minha live. Eu vou cortar aqui a live e vou colocar no canal Eu Falo Mesmo. Vou pregar de novo, não. Lá no Falo Mesmo, vou colocar de novo. Vou pregar de novo, não, mas vou falar. Olha que eu vou falar de noite. Assim de gente esperando o capitão Bolsonaro descer a sepultura. Assim de gente. Achando que ele deve a justiça. Esse aí deve a justiça. Esse aí deve a justiça. Escapou da facada, mas deve a justiça. Porque agora é aí que está acontecendo com ele. Pois é. Só que ficaram assim, ó, aguardando Paulo cair duro. Ficaram aguardando Paulo cair duro. Passou 1 hora, nada. Passou 2 horas, nada. Eles estavam esperando Paulo inchar com veneno da serpente. Eles pensaram, Paulo vai inchar. Paulo vai inchar e vai cair durinho aqui. Assim de gente esperando eu inchar, gente. E quanto mais eles esperam inchar, mais magra eu tô ficando. Já pensaram isso?
Hã? Vai esperando, não é não? Vai esperando. Ah, pronto. Aqui esperando Paulo inchar e cair durinho da Silva. Paulo tá inchando? Tá nada. Paulo tá tranquilo. A serpente aqui na mão picou. Ele fez assim, ó. Que é? Que é isso? Sai, serpente. Sai pra lá, enviado do capeta. Falo mesmo. Sai pra lá. Sua víbora. Vai. Sacudiu no fogo, porque é assim que tem que fazer. Sacode essa víbora no fogo. É, sacode assim. Fogo já estava aceso. Paulo ajudou a colocar mais lenha. Porque se tem alguém para ajudar a colocar lenha aqui, sou eu. Eita, glória! Você precisando de alguém para colocar lenha aí? É eu aqui. E bota lenha. Aí o povo fica tudo com... Essa mulher chata, essa mulher... Até botar fogo. Botar lá. O fogo já tá aceso. Vamos acender, vamos botar mais fogo. Aí a víbora não quer, que a víbora gosta de coisas... A víbora não gosta de calor. A víbora não gosta de calor. Quando o fogo, Paulo colocou lá o fogo. Veja bem o que aconteceu. Ó. Veja bem o que aconteceu. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor. É porque víbora não gosta de calor, não. É. Essa raça fria de alma, fria de espírito, fria de amor, fria de justiça, fria de sinceridade. Ele não gosta, não. Eles vão, ó. Só que antes de sair, pica a mão de Paulo. É porque ninguém quer sair sem dar uma mordidinha antes. É dar uma mordidinha antes. Mas aí Paulo está dando a palavra. Que diz que se pegarem serpente, elas não te farão dano algum. E se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal. Então você aqui hoje, querido, vou encerrar a palavra aqui. Você aqui hoje está representando é Paulo. Que está ajudando a colocar fogo, lenha na fogueira, está ajudando a colocar lenha, está com a mão na obra, está com o trabalho de fortalecer a fogueira da oração, a fogueira do clamor. Você está com a responsabilidade de colocar positividade nessa pessoa que está quase manquejando, está fraquejando de ideia. Porque tem assim de gente de ideia fraca, gente. Tá assim de gente de ideia fraca. De pessoas que são fracas de pensamento. Se não tiver alguém para injetar nela positividade todo dia. Todo dia tem que falar uma palavra. É. Porque senão quer desistir da vida. Quer desistir da vida. Quer desistir de tudo. Então Paulo está na incumbência de trazer fortalecimento para o coração daqueles presidiários que lá estavam. Então, para isso, Paulo vai passar o processo. E não é fácil. Não é fácil. Mas Deus era com Paulo. Que a palavra de Deus diz que, enquanto eles ficaram esperando Paulo inchar e cair duro, não aconteceu nada. Versículo 5, eu encerro aqui. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobreveio, mudando de parecer, ou seja, o seu aspecto não era de doente, o veneno não lhe fez nenhum mal, pensaram que Paulo era um deus.
Quando viram que Paulo, não aconteceu nada com Paulo, esperava que Paulo descesse, caísse durinho da Silva. Não aconteceu nada com Paulo. Aí eles pensaram que Paulo fosse um deus. É lógico que eu vou trazer essa palavra mais para a noite. Mas escuta aqui. Quem é que sabe aqui que Bolsonaro vai ter um filme de Hollywood? Bolsonaro será protagonista de um filme de Hollywood. Quem sabe? Quem ouviu falar disso? Não. Não. Vocês não viram, não? Você viu, Lid? À noite eu vou falar disso. Eita, e só os artistas top de Hollywood para representar Capitão e os filhos. Vocês viram aí? Agora pensa a inveja. Pensa a inveja que Satanás deve estar. Eu nunca fui chamado de mito. Mito. Agora vai ser... Eita. Agora vai fazer um filme? Hollywood? Eita, gente. Isso não é pra qualquer um, não. Vai lá, vá. Chega, é pra noite isso aqui. Não posso ficar falando isso aqui agora, não. Artistas de Hollywood. Sim, senhor. O mesmo que fez o filme de Jesus Cristo vai fazer Capitão Bolsonaro. E por acaso parecidíssimo com ele. Gente, aí a vibra morre. Aí a pessoa morre. Aí faz assim, ó, pede pra morrer. Porque pensa a inveja. Eita, que gente, hein? É o mesmo que interpretou Jesus. É ele mesmo. À noite nós temos mais assunto aí pra falar sobre isso aí. Ai, a inveja. A inveja, pelo amor de Deus, hein? É que é isso? Isso é Deus honrando, ô crente. Isso é Deus honrando. Esse aí deve a justiça. Vai vendo. Vai vendo quem deve realmente a justiça. Esse aí deve dever a justiça. Vai vendo quem realmente deve a justiça está solto. Vai vendo. Quem realmente deve a justiça está solto. À noite tem papo para isso aí. Agora não. Agora estamos no canal PRA. Tá certo? Só dei só um spoiler para vocês. Só um spoilerzinho para vocês do que vai ser a nossa live da noite. Porque eu já baixei vídeos ontem até dizer chega. E hoje devo completar com as notícias de hoje. Daqui a pouquinho. Vamos orar? Vamos orar? Eu e minha casa. Vai passar no cinema? Claro que vai. Vai. Filme da vida real. Filme da vida real. Agora, vamos ver a diferença? Vamos botar a diferença? De quem deve a justiça e quem não deve? Pois é, o filme de Capitão Bolsonaro, que vai ser estrelado em Hollywood, e o filme do Cabeça de Manequim. O filme do Cabeça de Manequim, que já rolou... Ô, gente, quem deve a justiça, né, vai ter filme Hollywood. Quem não deve a justiça, tem filme também, só que é diferente. O filme é diferente. O filme é falando mal. Toma, acabei de pirulito. Vai vendo. Bora orar, meu povo. À noite tem mais. É só spoiler para vocês poderem ficar espertos para a live da noite, tá bem? Só um spoilerzinho para vocês. Agora Satanás me pira a cabeça. Agora Satanás me fica doido. Como é que é? Mito. Eu nunca fui chamado de mito. Essa notícia deve estar... Ele não deve estar nem dormindo à noite mais. Dizer que vai ter filme. Hollywood. Para Bolsonaro. Ô, gente. Não se preocupe não, mulher. É assim mesmo. Tá certo? Vamos orar. Eterno e poderoso Deus. Clamamos o poder que é no sangue de Jesus. Perdoa, Senhor, nossos pecados, por pensamento, palavras e obras. Santifica-nos na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Eu oro, eu clamo,
eu busco por cada um dos teus filhos que aqui estão na live. Pai, nós brincamos, nós rimos, mas sabemos que o Senhor é quem honra teus filhos. Nós sabemos que, infelizmente, Senhor, o mundo jaz no maligno. E assim como foi no passado, também é nos dias de hoje. Teu povo passa por prova, perseguição, calúnia, difamação, por enfermidade, por traição, falsidade, engano, maldade, porque a maldade está no coração do homem. Mas nós clamamos essa tarde, pelo poder que é no sangue de Jesus. Pedimos ao Senhor uma bênção em prol de cada família que está nos assistindo essa tarde. Os irmãos que estão orando comigo agora, que vão orar depois no gravado. Oramos por todos os problemas enfrentados, Senhor, na terra. A tua igreja está passando por muitas perseguições. Quem hoje luta por justiça está sendo injustiçado. Mas tudo isso é o cumprimento da tua palavra. É o cumprimento da tua palavra. Tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és o Deus de livramento. O Senhor levantou Paulo para converter todo um povo de gentios. Pai, ele tornou o maior evangelista no tempo dele. Quantas almas Paulo ganhou para Jesus? Assim o Senhor também tem nos levantado, Senhor. Tem levantado esse irmão, essa irmã. Assim o Senhor também tem levantado famílias, pessoas honestas, de bem. Porque o Senhor disse a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ô glória! Não tem como esconder ou apagar, Senhor, a candeia que foi acesa, sem colocar no velador. Tem que colocar no velador, é a tua palavra, é a luz para o mundo. Remancho! Luz para o mundo é o que a igreja é. O fogo já foi aceso. Quem acendeu esse fogo foi o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, esse fogo foi aceso. E todos que querem colocar lenha, continuar deixando esse fogo aceso, a serpente é Satanás. A víbora é Satanás. Ele vai tentar tentar paralisar você, paralisar a mim, paralisar a igreja. Mas nós estamos aqui de pé, porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor é Deus de livramento. Porque o Senhor é Deus de livramento. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o Senhor que livra a igreja. É o Senhor que livra teu povo. O mal, Senhor amado, impera na terra, em todos os lugares. É cumprimento da tua palavra. Mateus 24 diz que é princípio das dores, guerras, fomes, pestes, terremotos, em vários lugares, uns contra os outros, pai contra filho, filho contra pai. É cumprimento da tua palavra, Senhor. Mas há uma igreja atuante, há uma igreja valente, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Há uma igreja militante, há uma igreja que não volta atrás, há uma igreja que não recua, há uma igreja que abraçou a causa, há uma igreja que recebeu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eita glória! E o Senhor, quando enviou os discípulos, disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. A lenha já foi colocada na fogueira. Satanás não quer que você continue. O inimigo não quer que você avance. O inimigo não quer que você marche em direção à promessa. Mas o Senhor essa tarde está dizendo: ei, saí, eu te chamei. Eu te levantei. Para você ser positividade na sua casa. Na mente desse esposo negativo. Desses filhos que não acreditam mais em Deus. Deus colocou na sua boca a palavra de vida. Essa serpente que rodeia você, norteia a tua vida. Esse espírito maligno que quer fazer você desistir da vida. Desistir dos projetos, dos planos de Deus para a tua casa. Não desista. Não desista, o Senhor te chamou. Já passou por tantas coisas, hein? O Senhor está falando com você nessa tarde. Você já escapou de naufrágio. O navio se perdeu. Bens, perda materiais. Você já perdeu tantas coisas. Mas você está vivo. Você está viva.
E é isso que importa. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Os mortos não louvam a Deus, diz a palavra do Senhor. Você já passou por muitos enfrentamentos. Paulo tinha acabado de sair do naufrágio, só com a roupa do corpo, molhado e com frio. E ainda por cima, a víbora morde a mão dele. Mas ele permaneceu vivo. Deus está falando com você essa tarde, permaneça vivo. Deixe quem quiser pensar que você está na beira do fim, na beira da morte. Deixe quem quiser pensar, julguem o que quiserem julgar. Vão ficar surpresos ao saber que nada lhe aconteceu. Porque Deus é com você. Porque Ele está na sua vida, Ele é o controle da sua embarcação. Não perca a tua fé, a tua esperança. Deus, nessa tarde, em o nome de Jesus, é uma palavra profética. É uma palavra profética. Porque o Senhor procura um homem que esteja na brecha. O Senhor só precisa de uma pessoa positiva para fazer com que os outros entendam que há um Deus no controle. Entra nesta casa essa tarde, Jesus. Liberta essa família, este lar. Liberta, Senhor, essa nação. Liberta os países. Continente europeu, Portugal, liberta. Que haja salvação nesse país. Que haja libertação das famílias desse país. Que aqui, Pai, nós possamos representar aqueles que verdadeiramente colocam lenha na fogueira. Que viemos aquecer o coração do Evangelho na vida dos portugueses em Portugal. E por onde nós passarmos. Tem víbora? Tem. Tem cobra? Tem. Tem engano? Tem. Tem falsidade? Tem. Tem batalha espiritual? Muitas. Enfermidade também tem. Prova financeira? Também tem. Mas há uma coisa importante, nós não podemos esquecer disso nunca. O Senhor é quem nos convulsionou. Foi o Senhor que nos convocou. E Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ou 4, 10, se me fala a memória. Porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Eita glória, esse combate não é seu. Essa luta não é tua. Esta luta é de Deus. É Ele que vai à tua frente. É Ele que abre o caminho. É Ele que quebra as correntes. É Ele. É Ele. Pai, em nome de Jesus, guarda esta casa, esta família. Guarda a nação brasileira. Nós cremos que o Senhor é Deus. Enquanto muitos estão aguardando aquele homem cair duro, Mortinho da Silva, o Senhor é quem sustenta a vida dele. A nação brasileira está nas tuas mãos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nação tem é um celeiro de profetas. Mulheres e homens, jovens, crianças de oração. E é por esse povo que o Senhor luta. O Senhor não tem compromisso com o ímpio. O Senhor não tem compromisso com a injustiça. Porque a base do teu trono, segundo diz Salmos 89, é justiça e juízo. Tu és justo nessa terra. A qualquer momento, pode-se dar um grande livramento. A qualquer momento, pode-se dar uma grande justiça da parte do Senhor, como diz Lucas capítulo 18, que o Senhor fará justiça depressa a todos que clamam o Senhor de dia e de noite. Abençoa, Pai, todos que oram agora e vão orar depois do gravado. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Continua abençoando, guardando teu povo. Em nome de Jesus. Amém, meus amores? Obrigada a você que curte o nosso trabalho. Palavra gloriosa, de fé para a sua vida. A palavra é poderosa, tá bom, gente? Ela vai até a divisão da alma e do espírito, até juntas e medulas. E vai até a divisão da alma e do espírito, lugar que só mesmo a palavra que vai. Tem cirurgião nessa terra que vai. Tá bom?